Olá pessoal, bem-vindo ao Acampa Jovem de 2020 e eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que o Senhor me deu no coração que tem como tema qual será a sua história? Como é que você está construindo a sua história? E é sempre muito bom participar do Acampa Jovem e o que eu trouxe para vocês hoje, eu ficarei muito feliz se esses ensinos se tornarem uma prática na vida de vocês. E que façam diferença, inclusive, na vida de vocês. Nessa palestra nós teremos reflexões, teremos encorajamento e teremos desafios. Eu espero que isso possa dizer algo para você. E eu queria emprestar umas palavras de Paulo a Timóteo, que ele diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, assim: o que enfatizo, o que admoesto, é feito no amor, e quero fazê-lo no amor que procede de um coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, meu desejo é justamente passar uma palavra para você com amor, com o coração puro, com a consciência boa e sem hipocrisia, tá bem? Bom, o tema então, como está aqui na tela, é qual será a sua história? Como é que você vai construir a sua história? A história de vida. Então a gente tem aqui um vovozinho, né, com seu neto, que certamente tem uma história bonita para contar, né? E eu queria que a sua história também fosse uma história especial para aqueles que forem ficando à medida que você for ganhando idade. Bom, eu vou falar sobre 4 pontos principais, que é padrão, abnegação, persistência e imitação. Nós vamos trabalhar esses 4 princípios que nos ajudam a fazer a sua história, a minha história. Vamos começar então a falar sobre padrão. E eu queria, para começar essa história, eu queria trabalhar o primeiro pilar, que é padrão, com uma história, né? A história do paulista Thiago, lá nas Olimpíadas, lá de 2016, ele ganhou a medalha de ouro no salto com varas, colocou a sua régua em uma altura que nem ele tinha alcançado e foi muito desafiador. E ele conseguiu fazer com que ganhasse do outro competidor. Não é? Quem assistiu esse evento no final, eu tive a oportunidade de estar assistindo, foi muito emocionante. Era a última competição, era uma disputa para o primeiro lugar, medalha de ouro, e ele fez uma estratégia interessante. Ele colocou a régua o mais alto possível. Ele colocou essa régua e uma altura que nem ele tinha alcançado. Era muito desafiador. E ele conseguiu saltar aquela grande altura. Quando vem o outro competidor, que era um francês, não conseguiu alcançar aquela altura. Portanto, ele se desafiou, colocou a régua do salto com vara no mais alto nível, no mais alto patamar, e assim ele conseguiu a vitória e se tornou um recordista mundial. Qual que é a moral dessa história? A moral dessa história é que se o seu padrão é baixo, que história você terá para contar? E cada esforço que você fizer, cada vez que você colocar o seu padrão no mais alto, você trará melhores resultados para a sua vida. Régua mais alto padrão de vida com Deus. O que significa, então, apropriar-se aqui do padrão de Deus, né? Antes de falar um pouquinho do padrão de Deus, eu quero trazer para vocês essa ideia, né? E desafiá-los
para que vocês coloquem a sua vida no mais alto padrão. Para isso, existe um padrão que já está determinado por Deus nas Escrituras, na palavra, e você precisa, e eu preciso, apropriar desses ensinos, dessa prática, desse entendimento e desses padrões já estabelecidos. Para isso, então, eu vou usar um versículo da palavra de Deus, que é o versículo de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte: torna-te padrão dos fiéis. Paulo falando para Timóteo. Torna-te padrão dos fiéis. Aonde? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então são 1, 2, 3, 4, 5 recomendações dadas aqui. O que significa na palavra? Você tem que ter cuidado com o seu discurso. Se você quer ter um padrão elevado, você tem que ter cuidado com o seu discurso. Ou seja, a sua vida tem que falar com o seu testemunho. O seu testemunho tem que falar com a sua vida. O áudio tem que falar com o vídeo. O segundo é a conduta, é o comportamento. A gente vai trabalhar um pouquinho esse pilar do comportamento, que ele é muito importante. O terceiro é o amor. Sem amor, capítulo 13 de 1 Coríntios, né? Sem amor, nada é bom. Nada é adequado. O amor, quando a gente fala de amor, fala de afeto e da bondade com os outros. Outro padrão é o padrão da fé, que é na confiança do Senhor, ou confiança no Senhor. É muito importante esse padrão. E, por último, nós vamos também falar sobre isso no próximo slide, que é sobre a pureza, E quando Paulo está falando para Timóteo sobre pureza, está falando da sua vida privada, da sua particularidade, do cuidado que ele deveria ter com a sua pureza. Esses são desafios importantes que precisam ocorrer na vida para nós nos tornarmos padrões para os nossos irmãos, para os fiéis. Então vamos trabalhar o primeiro padrão que eu escolhi aqui, escolhi 3, poderia escolher outros, mas escolhi 3. O primeiro exemplo de padrão é o exemplo de padrão na área do comportamento. E aí a gente vai falar um pouquinho e perguntar para você como é que vai o seu comportamento na área de ética. Né? Como é que está... Nós tivemos inclusive um tema desse nos acampamentos do Acampa Jovem, né? Como é que está o seu jeito de fazer as coisas, o seu jeito de agir com os outros? Será que no seu trabalho, na sua atividade, no seu estudo, você está realmente sendo ético? Está sendo cuidadoso com a ética? Isso é muito importante, esta área do comportamento, se eu quero elevar meus padrões. Lembre-se que eu estou falando de padrão. Então, nosso padrão ético tem que ser bastante elevado. Né? O segundo ponto aqui dentro do comportamento é empatia, se colocar no lugar dos outros. Lembra do samaritano? O samaritano, ele se colocou no lugar daquela pessoa que estava ali caída, machucada e que precisava da ajuda. Como é que tem sido a nossa empatia? Qual que é o nosso comportamento nessa área da empatia, de se colocar no lugar dos outros? Será que nós somos julgadores, incriminadores, inquisitores? Ou será que a gente está se colocando no lugar das pessoas? Então a gente tem que colocar esse padrão também bastante elevado. Outra coisa é no serviço. E quando eu falo de serviço, eu falo de 2 serviços. Eu falo do serviço tradicional, ou seja, o serviço secular. Né? Como é que está o seu padrão no serviço? Como é que está o seu cuidado nesse item? E também no serviço do Senhor. Qual que é o seu padrão para o serviço do Senhor? Ele está elevado? Ou você está fazendo o básico do básico? Não? Então é muito importante que este padrão na área do comportamento, ética, empatia e serviço sejam realmente colocados em alto nível. Bom, o
O segundo, não menos importante, mas muito importante, é a questão do casamento. Qual é o seu padrão para o casamento? A palavra de Deus nos diz o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual. Continuando o versículo de 2 Coríntios faz, que união, o que harmonia existe, o que união existe, qual é a razão, ou qual é a relação que existe de uma união de um crente com um incrédulo. Né? E a gente sabe que não há nenhuma razão. Este é o padrão de Deus. E o que você tem buscado para a sua vida? Lembra-se que o tema desta mensagem é: qual será a sua história? Então é o seguinte, aqui tem um diferencial importante também. Se você casa com uma pessoa, se você busca uma pessoa, busca um cônjuge, né, sem ter um padrão elevado, e sem estar na dependência do Senhor, o que vai acontecer? A sua história talvez não seja uma história feliz no final. Então, tomemos bastante cuidado com o padrão do casamento. E agora, eu quero falar de um tema muito importante, fundamental para os dias de hoje, que é o padrão moral. E aqui eu quero trabalhar um pouquinho mais, né? Desafiar um pouquinho mais e perguntar assim, qual é o seu padrão, qual é a régua que você tem colocado nesta questão da sua vida moral. A palavra de Deus nos diz, fugir da impureza. Impureza é tudo que está ligado aqui, ou interligado com a questão moral. E eu queria chamar muita atenção para um cuidado. Vou começar mais suave, dizendo o seguinte, mas que é intenso. Cuidado para ter um padrão alto a ponto de não defraudar o seu irmão, a ponto de não enganar, não roubar o sentimento do irmão ou da irmã, ou promover sensações provocativas e desejos carnais, desejos sexuais. Tá? Toma muito cuidado com esta área aqui. Né? Porque sem muitas vezes perceber, as coisas vão sendo sempre lentamente conduzidas, você vai intensificando essas provocações. E normalmente o outro lado aceita e gosta e aprova. Né? Não deveria aprovar. E se aprova, na realidade é porque o seu padrão moral não está também adequado. Né? Então, esse é um ponto que eu chamo a atenção para você. Tome cuidado dos jovens que estão namorando, os jovens que estão aí num processo como se diz, de cortejamento. Né? Vamos tomar bastante cuidado para não defraudar os sentimentos, as emoções e, por que não, as sensações provocativas, aí, inclusive desejos sexuais. Mas eu também queria falar de um outro aspecto que tem sido bastante importante nesses últimos dias, na questão da moralidade que chama-se pornografia. Nesse período de pandemia, existe uma estatística que diz que os jovens estão acessando 30% mais, que já era alto, 30% mais os sites pornográficos. E muitos jovens crentes, atenção para o que eu estou te falando, o que eu estou falando aqui, jovens crentes estão chegando ao ponto de viciar-se em pornografia. A pornografia, ela é um processo tão grave que ela vicia, a pornografia vicia mais, existe uma pesquisa, um estudo sobre esse tema, e a pornografia vicia mais do que cocaína e heroína. Ela desperta muito mais, ou seja, ela desperta muito mais e ela também faz a pessoa ficar muito mais viciada na pornografia do que com cocaína e heroína, para a gente ter a ideia da gravidade disso. Isso tem um poder viciante muito potente e o nosso jovem tem que tomar cuidado
com esse tema, porque é muito difícil, uma vez que entra na pornografia, uma vez que você começa a viciar em pornografia, fazer o processo de desapego. Então, eu pergunto para você, qual é o seu padrão moral com relação a esse item? Você tem fugido disso, desta impureza? Porque se você não tiver um padrão elevado, você vai cair nessa armadilha. Por quê? Por causa dos nossos desejos da carne. Nós temos desejos intensos e o jovem, ele tem também a propensão muito maior, por conta, inclusive, do seu físico, do aspecto químico do seu corpo, ele tem essa intensidade muito grande, né? Ele se abrasa com facilidade. E esse processo, ainda aqui da pornografia, ele inicia-se, eu queria chamar a atenção para esse fato, ele inicia-se devagar, de forma fácil, suave. Até porque todos têm um smartphone, todos têm recursos digitais que estão à sua disposição e num clique você chega numa imagem ou em sites pornográficos. E é interessante a gente lembrar também que eu sei disso, você sabe disso, que isso você pode acessar nos lugares mais remotos, discretos, distantes da vigilância. Então isso propicia, né, uma atividade que a gente não vigia. E se você não estabelecer um alto padrão nessa questão da moralidade, você tem o risco de cair na armadilha da pornografia. E você vai viver num ambiente virtual, você vai viver num ambiente de escuridão, você vai viver num ambiente carregado de pecado, de culpa, e vai estar escravo desse processo. Portanto, este ponto moral, ele é muito importante, ele urge para que... urge é um ponto que nós temos que focar muito, temos que estar muito cuidadosos com isso, porque, e a gente está falando aqui de crentes, de jovens crentes, a gente não está falando de pessoas, inclusive, de outros lugares, é do nosso lugar, né? Então eu queria muito que você atentasse para o versículo de 1 Coríntios 6:18, fugir da impureza, porque isso pega e pega muito. E eu queria trazer você para reflexão, encorajamento e desafio. A primeira coisa que você precisa fazer se você está nesse pecado é a confissão. Eu trago um texto aqui de Hebreus, capítulo 4:16, que diz o seguinte: cheguemo-nos, portanto, confiadamente, chegue confiança diante do Senhor, junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia, a fim de acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então vamos lá, confiança diante do Senhor, para confessar, para abrir sua vida diante do Senhor, para você receber misericórdia. O Senhor é misericordioso, Ele vai ser gracioso, vai te socorrer nesse momento de muita dificuldade, se você está viciado em pornografia. E também se você tem, por exemplo, ideias, o seu padrão não está alto com relação ao casamento, que você tenha também esse cuidado, ele é muito importante na questão da ética, do comportamento também. Confesse ao Senhor, leve ao Senhor. E como precaução, a palavra de Deus, ela nos santifica, nós precisamos ler diariamente. Se a gente não compartilhou, vamos compartilhar um vídeo, não na minha palestra, mas vamos compartilhar um vídeo que fala de um ponto muito importante, que é o quanto que vale você ler consistentemente a palavra de Deus, porque ela liberta. Esse estudo ele diz o seguinte: se você lê a palavra de Deus uma vez por semana, você tem pouco, ou retém muito pouco, ou faz muito pouca diferença na sua vida.
Agora, se você lê a palavra de Deus 4 vezes por semana, é exponencial o quanto que a palavra trabalha na sua vida. Portanto, é fundamental você ler a palavra diariamente para você se precaver desse mal. E aqui você vai estar colocando a sua régua alta. Qual que é o seu padrão? Qual que é a sua régua com relação à leitura da palavra e à oração? É muito importante, né? E esse estudo também diz uma coisa importante. Esse vídeo diz o seguinte, que quando você lê a Bíblia diariamente, existe uma queda de até 60% no impacto da prática da pornografia. Então, se você quer fugir desse pecado, leia a palavra de Deus, tenha um contato com o Senhor, com o Pai e com o Senhor Jesus Cristo. Para o segundo ponto aqui, eu queria falar sobre abnegação. Esse é o segundo desafio importante. Abnegação significa essas 3 coisas que a gente está vendo aqui e que eu vou ler para você. Abnegação é renunciar à sua vontade. Abnegação é sacrificar o sacrifício dos desejos, sacrificar os seus desejos. E é uma dedicação extrema. Por que eu trago esse como segundo ponto? Bom, depois que você estabeleceu o seu padrão, a régua alta na questão do comportamento, do casamento, da moralidade, que foram os 3 exemplos que eu dei, você vai para a área da abnegação. Você vai renunciar à sua vontade. Se você tem vontade de se relacionar com uma pessoa que é julgo desigual, que não é um crente, você vai renunciar a essa vontade. Você vai sacrificar esse desejo e vai fazer uma dedicação extrema ao processo. Muito bem. E aqui eu gostaria de trazer um exemplo, até porque eu sou diabético e eu preciso manter a disciplina. E eu quero trazer um exemplo para vocês aqui sobre abnegação. O que seria abnegação na prática, né? Bom, como diabético, vocês sabem que uma das coisas que eu não posso fazer é comer açúcar. Pelo menos não deveria. Ou tipo de comidas que produzam essa glicose no sangue, né? Sabendo disso, a primeira coisa que eu devo fazer diariamente é medir a glicose e identificar se eu estou dentro dos parâmetros indicados. Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. A segunda coisa que eu tenho que fazer é tomar os medicamentos corretamente. Porque se eu faço a medição, se eu identifico a minha glicose, eu tenho que manter a disciplina dos medicamentos. E a terceira coisa que eu tenho que fazer é me abster do desejo de certos alimentos, pelo menos de quantidades volumosas. Então, imagine o que acontece aqui comigo, né? Eu quero até dar esse exemplo. Imagine a seguinte cena, né? Eu não posso comer doce, mas gosto daquela diversidade de doce, daquele bolo gostoso de morango, né? E aquelas outras delícias todas, e aí de repente eu entro num lugar onde vejo aquele delicioso bolo, né, de morango que eu tanto gosto, né? Fica aí a dica. E aí de repente você não percebe que você está sendo vigiado, né? Sabem que você é diabético, não pode comer, e você não percebe que está sendo vigiado. De repente, a sua esposa, ou sua filha, ou seu filho encosta do seu lado e diz o seguinte: nem pensar, né? Você não pode comer isso daí. Eles perceberam o que passou na sua mente. Você nem chegou a pegar do bolo, né? Mas eles já sabem que o seu olhar está ali, o bolo olhando para você, o morangão fazendo um olhão para você e assim por diante. Eles sabem o que você está pensando e aí eles chegam em nem pensar. E aí o que acontece? Você logo chega e diz o seguinte: mas só um pedacinho pode, né? É sempre mais ou menos assim que continua a conversa. Tá? E eles fazem por quê? Por causa do bem, né? E você tem que se abster, você tem que renunciar àquele pedaço de bolo, tem que fazer sacrifícios e tem que se dedicar, né, às atividades
que vão te dar segurança. O que eu quero trazer com esse exemplo para você? 3 regras. Primeiro, a regra dos diabéticos, né? Medir e diagnosticar. Então, você vai medir e diagnosticar a sua situação. Está dentro do padrão, vamos tomar cuidado com o padrão. Tem que tomar o remédio. Qual que é o remédio? O remédio a gente acabou de falar, é a palavra. Tem que ler a palavra, tem que ter contato com a palavra, tem que ter contato com os irmãos. E tem que se abster do mal, né? Essa é a regra de conduta com o diabético. Então, reflexão e encorajamento nesse item. E o seu desafio, primeiro é o seguinte: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, aqui neste aspecto da abnegação, eu vou me purificar de toda impureza e vou buscar a santidade, vou me aperfeiçoar na santidade do temor de Deus. E outro é foge outro assim das paixões da mocidade. O terceiro ponto aqui é persistência. A persistência é interessante também. Depois que você tem o padrão, você tem a questão da abnegação, nós temos aqui 3 pontos, a persistência, que ela é importante, que é justamente, persistência significa continuidade, manutenção e estabilidade. Né? E nesse quesito aqui, eu queria dizer o seguinte: após o exercício da renúncia, do sacrifício, da determinação, devemos considerar o caminho da continuidade. Né? E aqui eu quero chamar a atenção, porque mesmo que você tenha um padrão muito alto colocado para você, mesmo que você tenha exercitado a questão da abnegação, a gente tem que saber que nós não estamos 100% blindados ou imunes. Tem aquela palavra que diz que quem está de pé, cuida para que não caia. Significa que tenho riscos de queda e devo manter o nível de vigilância. E aqui, para falar de vigilância, eu trouxe 2 exemplos interessantes. Né? Você pode optar ser bombeiro ou pode optar ser guarda florestal. Né? O que significa o guarda florestal? O guarda florestal ele tem o papel de vigiar a floresta e observar qualquer sinal de fumaça que tem para então agir rapidamente. Esse é o papel do guarda florestal, ou seja, vigilante o tempo todo de binóculo, cuidando para que não haja ou não desencadeie um acidente. E o bombeiro, qual que é o papel do bombeiro? O bombeiro entra na hora de apagar o fogo, quando a coisa já aconteceu, quando o acidente já aconteceu, quando as coisas já estão perdendo o controle e a pessoa já não tem mais controle daquele pequeno foco de incêndio, a coisa se alastrou, então ele chama-se o bombeiro. Então, o exemplo do guarda florestal do bombeiro é muito importante porque nós devemos ser como guarda florestal, sempre estar vigiando e cuidando para que nada aconteça de desvio na nossa conduta, né? E não queremos apagar o fogo. Se precisar, tudo bem, mas não é esse o objetivo. Para isso, então, trouxe 2 reflexões, encorajamento e desafio. Primeiro, devemos permanecer no modelo das sãs palavras. Vamos permanecer, né? Paulo fala isso para Timóteo porque ele ouviu com fé e ouviu com amor. Certamente você tem ouvido os ensinos da palavra com fé e com amor, pelo menos no início da sua carreira cristã. E aí o que acontece? Deve-se permanecer nesse modelo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você veja aqui que a gente tem uma curvinha aqui que sobe, né? Indicando que nós vamos estar mais perto do Senhor. A segunda coisa é seguir. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Né? Então vamos seguir juntamente com os irmãos, vamos seguir a nossa vida contemplando, amando os irmãos, né? Fazendo
o nosso ambiente um ambiente alegre, um ambiente feliz, um ambiente de satisfação. E por último, a gente quer falar sobre imitar. Imitar significa ser o mais exato possível. Eu acho que já está... Quanto tempo tem, minha esposa? 30. Deu 30 minutos já? Então eu vou ter que passar mais um pouco. Depois o Júlio corta. O terceiro ponto é imitar. Ser o mais exato possível. Para construir uma boa história, temos que imitar o modelo perfeito que é o Senhor Jesus Cristo. Aí a gente tem o exemplo da igreja de Tessalônica, que diz o seguinte: com efeito vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia. E de vós reproduziu a palavra do Senhor por muitas regiões. O que eu chamo a atenção aqui? É que nós devemos nos tornar imitadores, e Paulo fala imitadores nossos. Por que ele chama atenção para imitadores nossos antes do Senhor? Porque o nosso primeiro contato, porque o contato com as pessoas com descrente, o primeiro contato, e principalmente naquele caso ali de Tessalônica, foi com os pregadores, foi com os apóstolos, foi com quem levou a palavra. E nós, portanto, temos que imitar o Senhor Jesus Cristo. E quando eles viram e aprenderam sobre o Senhor Jesus Cristo, o que aconteceu? Naturalmente, eles identificaram que eles tinham toda a relação, aqueles homens de Deus tinham toda a relação com o Senhor, com Jesus Cristo. E eu queria dizer o seguinte: atitudes como a do Senhor Jesus Cristo constroem relações verdadeiras e sustentáveis. Relações verdadeiras e sustentáveis. Quais são as atitudes como a do Senhor Jesus Cristo? Eu vou simplificar. Gálatas, frutos do Espírito. Aliás, eu tenho esse versículo aqui. Não trouxe esse versículo. Mas Gálatas, que fala sobre o fruto do Espírito, e aquela outra passagem que fala sobre o fruto da luz. Né? É isso que nós devemos seguir. Essas são as características. Então eu quero concluir falando o seguinte: devemos elevar os padrões para os padrões mais altos, desafios grandes e mais vida com Deus. Trabalharmos a abnegação, faz parte da vida com Cristo, renuncie às suas vontades, sacrifique e dedique-se com o máximo de empenho. Persistência e continuidade, manutenção, e imitar o nosso Senhor Jesus Cristo fará toda a diferença na sua vida. Conclusão: a sua história começa a ser escrita na primeira pessoa. Eu devo começar a escrever a minha história. Com isso, eu concluo e digo o seguinte para você, meu irmão, minha irmã que está aí, meu jovem, que o Senhor nos dê força para a realização de todas essas etapas da nossa vida. Me coloco à disposição para orar com você, quando possível te apoiar e aconselhar, porque aqui você tem um parceiro, tem um amigo, e eu quero me colocar à sua disposição. Quero também ajudar você a construir a sua história. Qual será a sua história? Fica aí o desafio. Deus te abençoe a sua vida e a minha vida, e tudo isso seja feito para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Amém.